E olha, a gente sabe que nesse dia, na Sexta-feira Santa, Jesus, carregando a cruz, ele teve muitas pessoas ao lado dele que queriam bem e também que não queriam, né? E no nosso quadro Catequese Missionária, nós vamos aprender um pouquinho sobre esses personagens da paixão. E olha, gente, que é tão importante a gente prestar bastante atenção nesses personagens, porque às vezes nós temos comportamentos não bons e muito bons, às vezes, com os nossos próprios irmãos. É o que a gente vai aprender agora e hoje quem vai ensinar pra gente, irmão Alain, que bom, vamos aprender. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais, né, Dani? De fato, são muitas celebrações, desde o Domingo de Ramos, e lá nós lemos aquele bonito evangelho da narrativa da paixão. Hoje, mais uma vez, nós ouviremos este evangelho às 15h, toda a cena da paixão do Senhor, a sua crucifixão, morte de cruz, e o centro é a cruz desse dia, da nossa oração. Cruz para lembrar que nós somos muito amados. Mas são vários os personagens. Você viu até o Zezinho lá, estava comentando já que com encenações. Ontem, por exemplo, os apóstolos, os discípulos ali na cena do lava-pés. E aí é natural que a gente possa ir também criando uma identificação ou pensando as características destes personagens e o que é de nós que tem de bom e de ruim um pouco nisso aí tudo, Exatamente, né, Dani? irmão. Então vamos para o primeiro. O primeiro personagem que eu vou colocar aqui, irmão, é aquele, né, que acho que hoje em dia tem muitos desses, né? Esse primeiro personagem é Pilatos, irmão. Já nos faz pensar, Dani, na questão da condenação de Jesus. E se você está bem lembrado do início do Evangelho de Domingo de Ramos, nós vimos que os motivos da condenação de Jesus foram questões políticas. Você acabou de dizer, a coisa anda acontecendo de novo, a cena se repete, a paixão de Jesus torna-se real. Ele está sendo crucificado diante daquela guerra e há pessoas que continuam indiferentes, dizendo que estes são invisíveis. Pilatos, qual é que foi o gesto dele? Lavou as mãos. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Ele se isentou das responsabilidades, fazendo então, e que de forma injusta, por aquelas coisas que estavam erradas, que não eram verdade, Jesus fosse crucificado. Nós não queremos, de jeito nenhum, ter essa atitude de Pilatos, nos isentar da nossa responsabilidade cristã, nos isentar da fé, nos isentar de seguir Jesus, porque quem segue Jesus não termina na cruz, mas com ele ressuscita. Agora sim, não ter medo de, mesmo diante dessa situação, do Pilatos que estava ali, nossa, isso aí pode dar um problemão, eu quero cair fora. Não vamos ser assim. Ele se acovarda, né? E não vamos ter medo da cruz, não. Sigamos. Possamos ir em frente. E que a gente possa pensar muito bem isso nos problemas, nos desafios do dia a dia, na nossa vida, né? Exatamente. A gente não ser omisso. O senhor falou muito bem da gente se responsabilizar por essas atitudes. Mas quem que contrapõe com Pilatos aí, Dani? Quem contrapõe com Pilatos, chega ele. Graças a Deus, existe sempre um homem bom e Deus põe pra gente. É aqui, olha, o José de Arimateia, irmão. Interessantíssimo esse personagem. Nós ouviremos hoje no Evangelho. José de Arimateia é aquele, e gostaria que todos nós tivéssemos um pouquinho dessa virtude do José de Arimateia. É aquele que tem compaixão, é aquele que sofre com o outro. E o José de Arimateia é alguém que tomou iniciativa sem ser chamado. Pensemos nessas pessoas, porque a cruz nos ensina a compaixão, o amor ao próximo, sofrer, sentir na pele, na carne, a dor do outro. E o José de Arimateia é aquele que se compadece com as dores de Maria, é aquele que vai também se compadecer em tirar o corpo do Senhor da cruz, que prepara tudo o túmulo para Jesus. Vamos buscar esse sentimento para nós também, queridos, da compaixão, tomar iniciativa. A cruz do Senhor tem que nos mover nessa direção e nesse sentimento, como o desse grande homem, o José de Arimateia. Vamos lendo o Evangelho e pensando mais nesses personagens. E o próximo, irmão, aqui vai ser representado por um soldado. O soldado foi aquele, Dani, que
causava mais ferimentos de Jesus, que ignorava o seu sofrimento. Naquele soldado e em outros mais aqui que nós vamos conhecer, nós vamos perceber aqueles que zombavam de Jesus. Eram aqueles que, pela maldade, iam ferindo, queriam prejudicar cada vez mais. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, meditando esse mistério da paixão, meditando essa cena, ele disse, olha, era uma verdadeira zombaria, uma verdadeira situação de comédia que faziam de Jesus. Nós também não queremos ser como esse soldado. Pensemos naqueles soldados que estão na guerra, também ferindo, matando, machucados, sendo mortos. Não a esse tipo de situação. Nós não queremos gente com fuzil por aí afora, não. Nós queremos gente promotora da paz. Amém, que assim seja. Como vem o próximo, né? Um grande promotor dessa paz que abraça e acolhe. Que bonito, Simão de Cirene. O Evangelho nos conta assim, estava passando um certo homem que aí tem uma atitude boa em meio a tanto sofrimento. Um homem que não se importou com o seu caminho e falou, não, mas eu preciso parar para ajudar. E o Evangelho até nos conta que talvez ele nem nunca tinha ouvido muito falar de Jesus, não. Mas é aquele que gratuitamente, na sua disponibilidade, na sua fraternidade, vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Olha que feliz de você, viu? Que abraça a cruz do próximo, que faça solidário, que tem compaixão. Você também é um Simão Cireneu. E nós estamos precisando de gente assim. É gente que pratica a fraternidade. Precisamos. Que exemplo bom, viu? Pra gente Esse é um seguir. grande exemplo. E não precisa ser nada extraordinário, né? Às vezes a pessoa fica preocupada de ser um Simão fora de casa, às vezes dentro da própria comunidade, dentro da própria casa. É ajudar com um copo de água, fazer uma visita, dar um telefonema, uma escuta. Bem feito, né? Não precisa ser muito, muito grande, né, irmão? Às vezes a atitude, mas ela é importante. E o próximo, irmão? Aqui temos Barrabás. Barrabás, que tristeza a cena. O Barrabás, como soldado, como Pilatos, são aqueles que zombam de Jesus o tempo todo. É gente egoísta, é gente que pensa só em si, quer só o seu bem, o seu mundinho ao seu redor. Isso não é comigo. A guerra lá na Ucrânia, por exemplo, né, trazendo para hoje essa paixão que se atualiza, a guerra lá na Ucrânia e na Rússia não tem nada a ver comigo. Essa também foi um pouco da atitude de Barrabás. Vocês querem que solte quem? Olha, o Pilatos perguntando, né? Ele ou Barrabás? Nós vamos ouvir isso hoje no Evangelho. É aquele que faz uma cena, é aquele que é o individualista, é aquele que ele quer se salvar. E Jesus, o contrário, pensou na salvação de todos. De jeito nenhum. Fora, longe o Barrabás, né? Não, longe. É aquele que fala, né, hoje no português bem popular, deixa arder, né? É, exatamente. E aí, deixa, porque tem prazer de ver isso, né? É a zombaria. É a zombaria. É aí que tá, gente, em situações simples, tá? E a nossa querida Verônica. Que mulher linda, abençoada, que exemplo. Né? E aí está o valor da presença feminina. E nós rezamos isso, Dani, no quarto mistério doloroso do terço, quando nós meditamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. E quem é que aparece? For o Pilatos e a Verônica. Verônica é aquela que vai enxugar o rosto ensanguentado de Jesus e mostra aquela face. E Verônica, que exemplo de mulher, extremamente solidária, ela vai apresentar uma personagem, tem o canto da Verônica famoso, né? Ela vai dizer, ó vós todos que aqui passais, vejam se há dor igual à minha dor. Quando a gente sente a dor do outro, é compaixão. Tem muitos rostos desfigurados hoje em dia. Tem bastante rosto ensanguentado. Seja você também, Verônica, na vida daqueles que sofrem. Irmãos, e agora? Será que existe um bom ladrão? Tem um bom ladrão e um mau ladrão, a história nos conta, né, Dani? Um bom ladrão. O primeiro será o mau ladrão, né? Quantas atitudes hoje que roubam a paz, né? Que desejam o mal para as pessoas nesse dia a dia que a gente vai vivendo, e a gente precisa lidar com isso.
Você vai percebendo aqui nessa nossa dinâmica tão bem pensada, exemplos daqueles que nós não devemos seguir, como do Pilatos, como do Barrabás, como do soldado. E a mesma coisa a questão do mau ladrão. É aquele que provocava, é aquele que duvidava da santidade de Jesus, é aquele que duvidava que Jesus era Deus. Ah, você é? Então atira-te daí. Ah, você é? Então vamos lá, se salva. Ah, você não é o rei? Quero ver então a sua manifestação. E Jesus, sempre esse amor que perdoa, esse amor que espera, e aí que está a beleza, Deus sempre tem paciência conosco. Agora, a gente acolher essa graça, a gente acreditar nesse perdão que renova, aí depende da nossa abertura. Deus dá a graça, Dani, mas nós também temos o livre-arbítrio. Temos, né? Deus é tão bom que nos dá essa liberdade para a gente escolher, até mesmo da gente se arrepender, né? Que foi a atitude de quem, Dani? Do bom ladrão. Aí. Que existe, bonito. Existe, graças a Deus. E aí que é também, gente, outra situação. Quando nós caímos, não vamos desanimar. Deus nos reergue, Deus nos perdoa. O que é o bom ladrão, Dani? Jesus dizendo assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele reconhece. Ele vê, o bom ladrão vê que Jesus de fato é Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que nós possamos buscar a graça do arrependimento, possamos ouvir isso de Jesus, porque Ele é o amor que perdoa. É o gesto que nós vemos na cena da paixão, através deste outro personagem que é o bom ladrão. E como a gente aprendeu ontem também, irmão, que Deus vê o pecador e não o pecado. Isso mesmo. Né? Vê o seu filho, vê a sua criação. A graça é maior. São Paulo, né, que vai dizer isso, né, Dani? A graça superabundou aonde aconteceu o pecado. E olha, gente, a gente precisa aprender. Quando a gente aprende, a gente vive melhor, né? E aprender aqui com a TV Aparecida, essa que se preocupa realmente com você na sua formação cristã, humana. E a gente está aqui hoje, olha, olhando os personagens que no dia da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo esteve com Jesus e outros queriam realmente a sua morte, duvidaram, zombaram dele. E a gente está aprendendo isso hoje. Nós vamos para a nossa próxima caixa, que vai trazer, irmão, aqui, Judas, o traidor. Quem foi esse homem? Judas, um apóstolo ganancioso que traiu o seu amigo Jesus. Judas quis mais, ele mais que podia, a ganância. Aí tá, o que a gente aprende de Judas? A ganância, o poder. Com isso foi perdendo muitas coisas, foi ficando solitário. Há escritores, teólogos que dizem assim, que Judas não quis ser amado. Judas não quis receber o perdão do Senhor Jesus. Por isso que nós então entendemos, olha essa abertura de coração. Por maior que seja o problema, por maior que seja o pecado que a gente possa estar achando e às vezes até nos julgando, nos martirizando por isso, se a gente tiver a abertura, a graça acontece. Judas foi aquele que não aceitou esse amor, não quis receber esse amor do Senhor. E hoje tem muitas pessoas, né, que negam esse amor. Que traem, né? E traem por quê? Por ganância, por poder, traem apenas por dinheiro também, por questões que são tão passageiras e não garantem aquela felicidade verdadeira na nossa vida. Agora o personagem bom. Pedro foi aquele que também, olha, antes do galo cantar 3 vezes, mas o Pedro se arrepende. Que bonito a gente olhar Pedro, um homem com tantas dificuldades da fé, assumiu a sua missão. Ele podia não estar em todos os momentos, teve as fraquezas dele, mas o seu coração ardia por estar perto daquele que o acolheu, mesmo com todos os defeitos. Pedro é aquele que volta, Pedro é aquele que acredita, Pedro é aquele que sabe, olha, do meu jeitinho, na minha simplicidade, mas eu estou aqui. Gostei, do meu jeitinho, mas eu quero voltar, né? Exatamente. Que legal. Irmão, o próximo são aqui os soldados, né?
A gente falou um pouquinho deles já, mas tem aqui mais soldados. Os soldados também, eles entram naquela figura, Dani, daqueles que não queriam acreditar, que queriam até mesmo confundir a cabeça das pessoas no anúncio depois, posteriormente, de que Jesus iria ressuscitar. Eram aqueles guardiões do túmulo. Não sei, não vi, não sei, não tô, sabe aqueles que nunca se envolvem, que não acreditam e que, pior ainda, querem maquinar, a gente pode dizer assim, num termo bem popular, né? A cabeça das pessoas. Também não queremos ser assim. E reparem, quantos são os personagens que acompanham Jesus ao longo da sua paixão, no Calvário? E pensemos em tantos outros que acompanharam a missão de Jesus, Dani. E quantos deles que agora estavam ali junto com Jesus ao pé da cruz? Aí que está, né? Ai, que Deus nos dê a graça, né, gente? Pensemos nesse compromisso, da gente ter esse compromisso, né? De estar junto, fazer o bem. Alguém assumiu esse compromisso. Olha ela aí. Uma mulher. Mais uma mulher na vida do Senhor, mais uma mulher que acompanha a caminhada missionária, mais uma mulher que quer dar uma boa notícia para o mundo. Maria Madalena, aquela que logo na manhã da ressurreição aparece e para contar a boa nova a todos. Aquele que nós vimos crucificado, morto, ele não está no túmulo não, viu? Viu Cristo ressuscitado, os anjos da cor do sol e dobrado ao chão o lençol. É a vitória da vida. Amém. Bendita Maria Madalena. Bendita. Nossa. E olha, irmão, agora vamos para os próximos aqui. Olha, Pedro, Tiago e João. Por que, olha, estão aqui também? Pedro, Tiago e João também foram aqueles que estavam todo o tempo com o mestre, mas que depois cochilaram. Cochilou, o cachimbo cai, não é assim? E aí o Pedro e o Tiago e o João, nós lembramos assim, numa característica breve deles, aqueles que se enfraqueceram e se perderam exatamente no caminho de oração. Meu irmão e minha irmã, mas que depois, claro, voltaram, né? Revigoram, sim, são os nossos apóstolos grandes, São Pedro, São Tiago, São João, mas é interessante pensarmos nisso. Todas as vezes que a gente enfraquece a vida de oração, nós também vamos perdendo o entusiasmo pela missão. É verdade. Essa característica nós não queremos ter, não. É verdade, o senhor falou muito bem. E a gente não vai percebendo. Se está desanimando é porque falta exercício com a sua espiritualidade. Agora vem ela, cheia de graça e consolo. Cheia de graça, consolo, a mãe da esperança, a mãe da paz, a Virgem Maria. Aquela que não desistiu. E aquela que, aos pés da cruz, Jesus Cristo nos deu como mãe. E naquela figura do discípulo amado, olha aí João que depois caminha com o Senhor, João que está presente, Jesus vai falar, olha, mulher, eis aí o teu filho. E naquela figura vai dizer, filho, e ali todos nós representados, eis aí a tua mãe. Que maravilha, Dani, irmão. A gente rezar com esses personagens, pensar neles e assumir o nosso compromisso nessa Sexta-feira Santa da Paixão e Morte do Senhor Jesus. Eu gosto muito daquela música do Padre Pelaquim, Maria na cruz, perdeu Jesus, perdeu no sentido, ela deu Jesus, ela confiou no projeto do Pai, mas ela não perdeu a paz. Essa serenidade de Maria, essa perseverança, o Evangelho fala isso. Mulher firme, de pé, junto da cruz, vendo o filho, recebendo o filho morto nos braços, mas ela não perde a paz. Serenidade de confiança total. A serenidade, a força, não é a ausência da dor. É lógico que ela sentiu, era filho dela, né? Não quer dizer que ela não sentiu, ela sentiu, mas com força e serenidade. Olha, gente, aprendemos muito aqui. O amor ameniza toda dor. O amor, que bonito. O amor ameniza toda dor.